Se tem uma coisa que eu fiz muito na minha juventude foi jogar RPG. Se você não sabe o que é isso é um jogo de narrativa, é um jogo interativo, no qual tem um narrador, alguém que conta uma história, e as outras pessoas são jogadores, incorporam personagens, e a história vai mudando de acordo com a interação, de acordo com o que os personagens fazem, escolhem fazer ao longo da narrativa. É bastante imaginativo, bastante divertido, e a inspiração para isso, os primeiros jogos de RPG, tem muito a ver com fantasia, né? Com magos, elfos, cavaleiros, dragões, anões, com bastante referências ao Senhor dos Anéis, por exemplo, e para quem é fã desse gênero. Mas por que eu estou falando isso? Porque quem acompanha o Game of Thrones, quem acompanha essa série, que é uma das séries mais bem-sucedidas dos últimos tempos, e quem já jogou RPG, já deve ter reparado que o Game of Thrones acabou se tornando uma partida de RPG ruim. Por quê? Porque quando você começa uma partida de RPG, quando você começa um jogo de RPG novo, as histórias são bem amarradinhas, o narrador sabe muito bem onde as coisas vão parar, como ele vai conduzir aquela história. Mas à medida que os personagens começam a ditar os rumos do jogo, começam a fazer decisões muito escabrosas, muito sem pé nem cabeça, a história descamba e fica uma coisa, sabe, sem lógica e totalmente idiota. É o que está acontecendo no Game of Thrones agora. Até a quinta temporada a série estava muito próxima dos livros de George R.R. Martin. Tinha suas liberdades, tinha suas alterações, mas mantinha uma certa coerência com os livros que inspiraram a série. Da sexta temporada em diante, são histórias que não estão nos livros, porque os livros não foram escritos ainda, não foram publicados ainda. Então os diretores, os produtores têm algumas diretrizes que o George Martin deu para eles, mas de resto eles estão seguindo a própria intuição deles, estão elaborando as subtramas que eles acham que tem que desenvolver. E isso está fazendo com que a série, que era bastante original, que era bastante diferente, na verdade, no começo, porque quem acompanhou as primeiras temporadas se chocou com o estilo do Game of Thrones, porque é um estilo fantasia bastante realista, na verdade. E uma coisa que também marcou muitas pessoas eram que personagens importantes, grandes personagens para a trama, de uma hora para outra morriam sem nenhum tipo de, sabe, sem nenhum tipo de firula. Às vezes você estava torcendo para alguém, um personagem muito favorito dos fãs, e o autor simplesmente matava esse personagem no meio da trama de maneira bastante brutal, bastante violenta e que chocava as pessoas. Isso aconteceu várias vezes nas primeiras temporadas. As pessoas ficavam aguardando para saber quem era a próxima vítima mortal do Game of Thrones. Nessa sétima temporada agora, as coisas mudaram, então ficou uma narrativa mais tradicional, ficou uma história mais convencional, bastante estilo hollywoodiano agora, com, sabe, com os mocinhos, com o grupo dos mocinhos que passam por um monte de peripécias, um monte de dificuldades e saem praticamente ilesos no final. Essa temporada foi bastante criticada, principalmente por causa do penúltimo episódio, no qual realmente a coisa descambou de vez e o pessoal caiu matando, mesmo os críticos caíram matando, porque realmente descaracterizou tudo aquilo que foi construído durante 6 temporadas. Foi como se fosse uma traição o modo como as coisas foram conduzidas e como frustrou a certa lógica interna da série. O episódio final foi um pouquinho melhor, já foi um pouquinho mais coerente, mas mesmo assim a gente vai ter que aguardar a próxima temporada, a final, para saber de fato se a trama saiu dos trilhos e vai virar um clichêzão hollywoodiano. Eu não sou muito de acompanhar séries, eu assisto uma ou outra, eu acompanhava Walking Dead, que eu assisti durante bom tempo, mas parei de ter empolgação com a série quando fizeram aquele truque lá com a morte do Glenn, que parecia que tinha morrido, mas depois não morreu, e aquilo ali pra mim cortou o barato realmente da série. E ainda continuei assistindo, mas quando começou a temporada no qual o Negan matou lá o Glenn e matou o Abram, daí pra mim parei de assistir porque já não tava mais, eu não sentia que tava evoluindo aquilo ali, já não sentia que me dizia alguma coisa. No Game of Thrones, pra mim o momento de, sabe, que quebrou um pouco assim o encanto foi quando eles mataram o Jon no final da quinta temporada e ele ressuscitou na sexta. Isso aí pra mim, sabe, embora já tivesse acontecido antes com outro personagem de ter morrido e ressuscitado, pra mim foi quando descaracterizou um pouco o ritmo que seguia a narrativa. Ia ser triste ver o personagem morrendo, ia ser trágico, mas teria mais coerência de acordo com como as coisas se desenvolviam. Depois que ele ressuscitou, pra mim, sabe, senti que foi uma traição. Então, continuo acompanhando, gosto bastante da série. Vou assistir a última temporada, mas eu realmente acho que eles perderam um pouco a mão e virou uma sériezinha de fantasia como qualquer outra, sabe? Bem no estilão tradicional mesmo. Para a próxima temporada, a gente pode esperar um romance entre o Jon e a Dany. A gente pode esperar uma guerra violenta contra os White Walkers, né, os caminhantes brancos, que agora tem um dragão, que se você não assistiu, assista. Eles têm um dragão de gelo agora, o negócio vai ficar quente na última temporada. Podemos esperar algumas batalhas bastante memoráveis, mas realmente, enquanto o arco narrativo...
Eu quero saber de vocês, se vocês estão acompanhando Game of Thrones, o que vocês estão achando, o que vocês acharam dessa temporada, se vocês acharam que houve uma queda, se tá tudo bem, se ainda assim tá empolgante. Deixa no comentário aqui embaixo, deixa seu joinha, assina o canal se não ainda, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!